Apresentarei a previsão de comportamento de uma estaca tipo hélice contínua no campo experimental em Balneário Camboriú. Essa previsão foi feita por meio da energia de instalação da própria estaca tipo hélice contínua. No roteiro da apresentação, falaremos um pouquinho da previsão de capacidade de carga das estacas tipo hélice por meio de energia, de rotinas complementares ao software de monitoramento, da energia de instalação e sua relação com a capacidade de carga e, finalmente, sobre o desafio proposto, que é prever a curva carga-recalque por meio da energia de instalação. Esta previsão da curva carga-recalque ela foi feita única e exclusivamente a partir dos dados de monitoramento da estaca tipo hélice e dos dados do próprio equipamento, no caso dos diagramas de torque versus rotação e suas diferentes marchas de operação. Bom, observem que a previsão de transferência de carga ao longo da profundidade foi feita com boa assertividade, uma diferença máxima de uns 10%, e a previsão de carga ao longo e a previsão de curva carga-recalque também com boa assertividade, aí um descolamento aí em torno de 15%, que é razoável para uma previsão com base em metodologias elásticas. A previsão de transferência de carga foi feita por uma proposta minha, que está publicada em Silva 2011, onde basicamente conhecendo as forças externas ao helicoide, integrando essas forças, ou seja, força vezes deslocamento, você tem a energia de instalação ou o trabalho realizado para instalar esta estaca. Observem que todos os métodos, todos os ensaios de campo têm como base energia. Por exemplo, o ensaio SPT energia potencial é um peso de 65 kg cai em 75 centímetros. O ensaio CPT é com base na taxa de energia cinética, o DMT com base em energia volumétrica e assim sucessivamente. Aqui ao lado vocês podem observar um ensaio SPT e 3 estacas executadas ao lado desse ensaio SPT. Observem que a forma de energia, ou seja, o formato da curva de energia é muito próximo ao formato da curva NSPT, mostrando que tem uma relação entre a energia de instalação ao longo da estaca e os ensaios de campo, sejam eles SPT ou mesmo o CPT. Bom, consequentemente, seria possível determinar a capacidade de carga apenas observando ou tratando os dados de energia ao longo da perfuração, é o que nós vamos apresentar aqui. Mais recentemente, essas rotinas foram instaladas no software SASI de Piconto por meio de um app. Esse app ele é instalado no computador do maquinário e ele traz algumas vantagens em termos de monitoramento. Por exemplo, a velocidade ideal de perfuração, ou seja, qual a velocidade não provocaria desconfinamento ao longo daquela estaca, a velocidade ideal de concretagem, por meio aí sim da instalação de um sensor à medida de pressão de injeção na ponta do trado e, o mais importante, a energia de instalação demandada durante a escavação da estaca ou o trabalho total e o perfil de energia ao longo desta estaca. Esta energia de instalação foi comprovado que ela tem relação com a capacidade de carga da estaca. Com a instalação do app, é necessário imputar como dados de entrada no app as relações mecânicas e hidráulicas dos motores hidráulicos. A partir do conhecimento, relações mecânicas e das características hidráulicas dos motores, é possível determinar o torque do equipamento, consequentemente, a força que está sendo aplicada no helicóide, ou seja, a força nada mais é do que torque dividido pelo braço de alavanca. Integrando isso ao longo da profundidade, você tem um diagrama, como mostrado por Silva, um diagrama de energia ao longo da profundidade. E este diagrama, essa energia ao longo da profundidade, tem relação com a capacidade de carga da estaca. É evidente que no site o maquinário não tinha um app, então foi tratado os dados de monitoramento, ou seja, tudo que foi apresentado até então, nada mais é
nada mais é do que o tratamento dos dados de monitoramento. Então, nós conhecíamos, por meio do monitoramento, a pressão hidráulica do equipamento. Por meio dessa pressão hidráulica e das características mecânicas da própria máquina, ou seja, em que marcha a máquina estaria e qual a rotação ela estava produzindo, foi possível determinar qual o torque que aquela máquina estava produzindo ao longo de sua profundidade. Essas rotinas foram implementadas numa planilha Excel, da qual introduziu-se as metodologias propostas por Silvio Camapun de Carvalho para determinação, assim, introduziu-se um método semi-empírico, da qual é possível determinar a capacidade última da estaca, por meio das relações geométricas da estaca, diâmetro e comprimento, e dois fatores de ajustes, o beta relacionado ao tipo e eficiência do equipamento, nesse caso específico, o beta igual a 1, porque o fabricante do equipamento é o mesmo dos equipamentos avaliados durante a proposição dessa formulação, e o alfa é a proposição que depende do tipo de solo, igual a 1 para areias e silts e 1,2 para argila, certo? E também a proposta de determinação da capacidade de carga última, que depende do mesmo fator beta, mais um fator de ajuste para o solo existente na ponta da estaca. No caso aqui analisado, o solo era uma areia, onde o K seria igual a 300, tá bom? Essa última fórmula ela ainda não está publicada, não está na literatura, porque ela foi proposta a partir de poucos ensaios. Mas mesmo assim ela teve uma excelente assertividade no caso aqui em questão, no caso que nós estamos analisando. Então, estas formulações foram imputadas numa planilha Excel. Observem que foi necessário determinar, foi buscado no diagrama de monitoramento a rotação que a máquina estava trabalhando, a velocidade de perfuração, consequentemente obtivemos o número de voltas, né? Ou seja, conhecendo essas relações, foi possível, a partir do manual do equipamento, determinar aproximadamente qual seria o torque que esse equipamento estaria trabalhando. Foram feitas algumas regrinhas de 3, porque no manual está apresentando as curvas máximas, ou seja, com curvas de pressão de óleos máxima, e nem sempre, em nenhum momento durante a execução da estaca foi atingido a pressão máxima de óleo, ou seja, a máquina não atingiu o torque máximo que ela poderia gerar. Com a introdução da equação geral proposta por mim em 2011, lembrando que esse maquinário não tem força descendente, ou seja, ela não tem pull down, esse termo aqui ele zera, restando simplesmente o deslocamento do helicoide propriamente dito, ou seja, massa do helicoide, vezes o seu deslocamento e vezes a aceleração da gravidade, somando-se a força externa, que é conhecida, porque a força externa, a partir do momento que eu tenho o torque dividido pelo raio do helicoide, eu tenho a força externa aplicada ao helicoide, força vezes deslocamento, eu tenho a energia. Então, força, eu tinha o número de voltas, ou seja, tinha o diâmetro da estaca, eu sabia exatamente qual era o deslocamento que esse trato fez que essa força fez ao longo da escavação dessa estaca. Força vezes deslocamento igual a energia. Então foi calculada a energia metro a metro e aqui a energia acumulada. E essa energia metro a metro e a acumulada tem relação com a capacidade de carga última, no caso lateral, porque a proposta foi feita para a capacidade de carga lateral da estaca. Então foi calculada a capacidade de carga metro a metro da estaca e sua carga última. Paralelo a isso, também foi calculado a capacidade de carga na ponta da estaca por meio da equaçãozinha semi-empírica proposta, né? É evidente que a energia
considerada aqui a energia no último metro de perfuração, no caso aqui 4,94 megajoules, né, já explicado anteriormente como ela foi calculada. Essa energia, evidentemente, ela é função do diâmetro, ela tem uma relação linear com o diâmetro, então a energia dividida por diâmetro vezes a área da estaca, vezes o coeficiente de ajuste para o solo e o coeficiente de ajuste do próprio maquinário. No caso, o coeficiente de ajuste do maquinário igual a 1, como já explicado anteriormente. Calculando essa capacidade de carga última, chegou-se a 691 quilonewtons. Então, observem que, em termos de previsão, pela metodologia proposta, ou seja, o cálculo da capacidade de carga por meio por meio da energia, tendo como base de dados apenas o monitoramento da estaca tipo hélice e o conhecimento das relações mecânicas e hidráulicas do equipamento, aqui resumido neste diagrama, é possível calcular a distribuição de carga ao longo da profundidade. Então, somando-se carga lateral com carga última, chegou a uma carga total de aproximadamente 3.900 kN, para a lateral 3.200 kN e para a ponta 690 kN, que se aproximaram do resultado final da prova de carga. Tá? A previsão de recalque, vou passar muito rapidamente, mas aí foi utilizada uma proposta amplamente divulgada na literatura, a proposta de Sintra e Aoki, que parte do princípio que as deformações serão elásticas. Nós sabemos que não são, mas foi uma proposta utilizada, uma proposta simples e que também teve uma boa assertividade. Basicamente, é necessário que se calcule o encurtamento elástico, influência de tensões que chegam na ponta da estaca, os acréscimos de tensões dos solos devido à mobilização de atrito lateral e os acréscimos total de tensão na linha média da camada é expressa por esta equação. E o recalque do solo nada mais é do que a somatória de acréscimos de tensões totais em cada camada, né, que você vai somando, dividido pelo módulo de deformabilidade de cada camada do solo, e esse H nada mais é do que a posição central de cada camada, ou seja, o ponto médio de cada camada. O módulo de deformabilidade, o professor Sintra e o professor Ock propuseram uma relação em termos de SPT, mas nesse caso nós tínhamos os ensaios de DMT, que poderia fornecer um módulo de deformação do solo com muito maior precisão. Nós buscamos o módulo inicial, ou seja, antes do ensaio de cada camada, pelo DMT, e calculamos ele para os acréscimos de tensão de forma interativa. Isso está sistematizado, implementado em uma planilha também Excel, e determinamos o recalque para cada nível de carregamento. Como resultado, ou seja, como previsão final da distribuição de carga ao longo da profundidade da previsão da curva carga-recalque, pelas metodologias aí apresentadas, né? Uma Silva 2011, Camapun de Carvalho e Silva 2020, Sintra e Aoki 2010, foi possível determinar com uma boa assertividade a curva de distribuição de carga ao longo da profundidade, essa totalmente baseada na energia. Observe com um erro estimativo de apenas 10% para a carga total, nada, ou seja, isso em termos de engenharia geotécnica, engenharia de fundação, é bastante assertivo, né? As previsões foram feitas com base nas propostas de Silva, que estão embasadas pela Lei de Conservação Universal de Energia, e nas formulações semi-empíricas propostas por Silva e Camapun de Carvalho, 2020. Tá? E a curva carga-recalque, além do conhecimento da curva de distribuição de carga ao longo da profundidade, foi
é necessário estimar o recalque para cada camada de solo. É evidente que essa previsão é bastante dependente ou totalmente dependente dos módulos de elasticidade, mas mesmo assim acreditamos que ela teve uma boa assertividade, uma diferença, considerando aqui a ruptura convencional, 10% do diâmetro da estaca, em torno aí dos 18%. Lembrando que a partir desta metodologia, que você pode, a partir das fórmulas empíricas, determinar a capacidade de carga previamente, é possível controlar a cota de assentamento de cada uma dessas estacas. Estamos fazendo há praticamente uma década aqui na região central do Brasil, determinando, como diz o professor Nelson Ock, uma superfície resistente para as estacas tipo hélice, como se fossem umas estacas pré-moldadas, tá bom? Outra coisa interessante também, você pode determinar a energia de controle, como foi mostrada por meio de uma formulação. Se eu conheço a carga última da estaca, ou seja, que pode ser calculada por meio de qualquer método baseado em CPT, DMT e SPT, eu posso, nesta obra, tirar uma amostra do estaqueamento, fazer algumas estacas em torno daquela sondagem ou em torno da prova de carga. E a partir dali, fazer uma média, um desvio padrão e trabalhar com média e um desvio padrão. Isso nós fazemos muitas vezes. Uma última mensagem, gostaria de dizer que inovação na engenharia de fundações nasce da observação de uma ferramenta, de um serviço, de um processo ou de uma necessidade, onde são procurados pontos de possíveis melhoras. A inovação é o único caminho para a engenharia de fundação melhorar os processos e transformar as práticas da engenharia de fundação. Muito obrigado pelo convite, agradeço aos organizadores.